3 de fevereiro de 1959, uma pista de pouso no meio do nada, Iowa, meio oeste americano, um frio cortante, escuridão total. 3 jovens sobem num avião pequeno demais, cansados demais, ansiosos demais para chegar logo. 15 minutos depois, silêncio. Aquela noite não matou apenas 3 pessoas, ela matou uma promessa. E ninguém entendeu isso na hora. Já se inscreve no canal, vem acompanhar mais essa história comigo. Todo dia tem vídeo aqui no Calendarizando. A turnê se chamava Winter Dance Party, um nome bonito, né? Mas uma realidade cruel. 24 apresentações em 3 semanas, atravessando o meio oeste americano, no inverno, de ônibus. Um ônibus que quebrava toda hora, sem aquecimento, sem descanso. Os músicos dormiam sentados, acordavam doentes, chegavam atrasados e ainda assim tinham que subir no palco e entregar o show. Era 1959, rock and roll era novidade, você tocava onde te chamavam, né? Você viajava como dava, você aguentava porque não tinha escolha. Depois do show em Clear Lake, Iowa, alguém teve uma ideia. E se a gente fretasse um avião? Não pra fugir, não pra fazer charme, só pra dormir numa cama de verdade antes da próxima apresentação. Buddy Holly topou na hora. Ritchie Valens também. The Big Bopper precisava, o cara tava gripado. Eram 3 assentos, 3 jovens músicos, 3 futuros que pareciam garantidos. O voo deveria durar menos de 1 hora. Era 1 da madrugada. O Beechcraft Bonanza decola. O piloto tinha 21 anos, pouca experiência com voos noturnos e as condições meteorológicas eram péssimas. 8 minutos depois da decolagem, o avião cai num campo de milho. Não houve sobreviventes. Agora, você deve estar se perguntando, né? Quem eram eles? Bom, eu vou começar pelo Buddy Holly. Ele tinha 22 anos. O cara não era só um cantor, ele era assim um inventor. Enquanto outros gravavam o que os produtores mandavam, o Buddy produzia as próprias músicas. Ele sobrepunha vocais, experimentava com guitarras, pensava realmente em estéreo, sabe? Ele criou o formato clássico do rock com guitarra, baixo e bateria. Usava óculos num tempo em que isso não era coisa de rockstar. E ele fez disso uma identidade visual. Os Beatles não existiriam sem o Buddy Holly. Literalmente, o nome Beatles é uma homenagem aos Crickets, a banda dele. E o Ritchie Valens, hein? Esse tinha 17 anos. 17. Ele levou a cultura mexicana pro topo das paradas americanas. Você conhece La Bamba? Para bailar La Bamba. Pois é. Esse som aí não era só um hit, viu? Era um manifesto num país que ainda via latinos como invisíveis. O Ritchie Valens provou que a música não tinha fronteira. Ele tinha 8 meses de carreira. 8. E por último, The Big Bopper, J.P. Richards. Ele tinha 28 anos, DJ, compositor, um artista nato. O cara entendia o show business, entendia muito de rádio, entendia de presença. Aqueles 3 caras não eram o mesmo tipo de artista, mas juntos representavam tudo o que o rock poderia ser. Depois do acidente, a notícia se espalhou rápido, né? Jornais estamparam manchetes, rádios interromperam a programação, fãs choraram, mas ninguém mesmo imaginou o tamanho do buraco que aquela queda ia deixar. Porque quando alguém morre, você perde o que a pessoa era. Quando alguém morre jovem demais, você perde o que a pessoa poderia ser. E o Buddy Holly ia ser muita coisa, o Ritchie Valens ia ser muita coisa, The Big Bopper ia ser muita coisa. Passou uma década, e aí em 1971, um jovem cantor chamado Don McLean lançou American Pie. 8 minutos e meio de música, poesia cifrada, nostalgia dolorida e uma linha que entrou para o imaginário coletivo. The Day the Music Died. O dia em que a música morreu. Ele estava falando do dia 3 de fevereiro de 1959. Não porque o rock acabou, mas porque algo inocente acabou. A sensação de que o futuro estava garantido, de que os jovens iam crescer, de que haveria tempo. 3 de fevereiro de 1959 não matou o rock and roll.
O rock seguiu, evoluiu, explodiu, mas algo mudou. Pela primeira vez, uma geração inteira entendeu que os ídolos também eram mortais, que o talento não protegia ninguém, que um avião pequeno demais podia apagar 3 futuros de uma vez só. The Day the Music Died. A música não morreu, claro, mas a inocência morreu. E talvez seja por isso que até hoje, né? 66 anos depois, a gente esteja aqui ainda falando desse dia. Não como curiosidade, mas como cicatriz.